Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes e os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diversos países. Lá em Monterrey, Novo León, México, onde o missionário Miguel Bermudes Marim se encontra, Deus te abençoe grandemente, Miguel, e continue te usando poderosamente na obra de Deus nesse tempo final. E também a tua esposa Ruth e toda a tua família lá, que Deus lhes abençoe grandemente. E ao pastor ali, o reverendo Epifânio Lopes, a sua família e toda a congregação, que Deus lhes abençoe grandemente, e também a todos os ministros e as suas congregações e os que estão aqui presentes também, que as bênçãos do Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e de Israel, seja sobre todos e cada um de nós nessa ocasião. Temos como tema assim diz o Senhor ao seu ungido, para o qual leiamos a escritura que ele nos leu lá, nessa mensagem, o Dr. William Souto Santiago, qual foi pregado 26 de janeiro, 17 de dezembro, corrijo, dia 17 de dezembro de 2005, em São Paulo, Brasil. Hoje é domingo, 26 de janeiro de 2025, para o qual leiamos a escritura de Isaías, capítulo 45, do versículo 1 em diante. Onde nos diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ali em cima ele escreve: Ciro é igual o sol. Apocalipse 14, Apocalipse 11, do 15 ao 19, Apocalipse 11, do 15 ao 19, 11, do 3 ao 7, 19, do 11 ao 21, e várias escrituras aí, durante o estudo nós a colocaremos. E assim diz: a quem toma pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrantarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Porta de bronze em cima, no estudo bíblico ele escreve Grécia. E despedaçarei os ferrolhos de ferro, ele escreve Roma. Quebrantarei porta de bronze e ferrolho de ferro farei pedaços. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Aqui no estudo bíblico ele escreve: o Senhor, o Deus de Israel, que te põe o nome, que te chama pelo teu nome, por amor do teu servo, do meu servo Jacó e de Israel, o meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome. Aí é que ele escreve sobrenome em cima. E aqui na Bíblia também uma seta, ele escreve sobrenome.
ainda que não me conhecestes. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Em cima do tema, aí ele escreve: o Senhor. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Aí do lado direito do tema, ele escreve: o que é ungido do último dia, com ponto de interrogação. E do lado ele escreve: o anjo de Jesus. E em cima ele escreve Zacarias 4, de 1 ao 14. E ele escreve Elias e Moisés. Ou seja, o anjo de Jesus é o Espírito Santo operando esses ministérios. E escreve, depois da escritura, o rei Ciro, ungido de e por Deus, tipifica, representa a Cristo como rei. Em sua segunda vinda, para tomar o reino. O rei Ciro ungido de e por Deus tipifica, representa Cristo como rei em sua segunda vinda, para tomar o reino. Nos diz no livro dos selos, na página 215, vamos ver nesse também. Ele respondeu: eu sou o Messias. Eu não sou o Messias, sou apenas a voz do que clama no deserto. Isso é João. E ele passou tão por cima das cabeças deles, eles não conheciam nada disso. E contudo, todos estavam esperando a vinda dele. Mas não podia ser um homem como ele, pois isso seria algo terrível. De que escola ele vem? De que escola tu vem? Ele respondeu: de nenhuma. Tu tem o teu cartãozinho de membro, de companheirismo? E o que é isso? Ele era ungido de Deus. Uma coisa sim eu tenho: o machado está colocado à raiz das árvores. E à direita ele escreve o ungido. Isso foi tudo que ele tinha, falando em termos de um lenhador, não em termos de um clérigo. Ele falava de serpentes, machados e árvores, mas Jesus disse: jamais houve um profeta como João, nunca nasceu alguém de mulher como ele, até que sim, correto. Ele foi mais que um profeta, ele foi o mensageiro do pacto. Foi o que separou, o que ficou na brecha entre as duas dispensações. Ele foi mais que profeta. Aí à esquerda ele escreve entre duas dispensações. E à direita ele escreve a brecha entre duas dispensações. Aqui ele escreve as dispensações. Eles não conheceram, nem entenderam. Era um personagem, algo estranho. E isso passaram despercebido. Então, quando Jesus veio, com certeza não o aceitariam, pois era um filho de um carpinteiro, alguém que tinha um nome sujo por ter nascido como um bastardo. Eles não iam sair para ver alguém como ele. E desenha à direita uma pedra angular e as eras. Mas observe o que Deus fez. Ele pegou o pobre pescador sem educação, o operário, o agricultor e a prostituta,
E não se fixou naquelas pessoas sem importância, porque foi assim. Por que ele fez assim? Você pode imaginar tal situação? Porque esse povo, eles reconheceram que ele era a palavra. À direita ele escreve, ele era a palavra. Agora, fixemos neles por uns momentos. Aqui tem um pobre pescador sem educação, o qual não podia nem assinar o próprio nome. A Bíblia fala que ele era ignorante, iletrado, analfabeto. Ele trouxe os seus pescados, jogou ali no chão e ele foi para ver do que se tratava esse alvoroço todo. Agora, lá dentro ele sabe que o Messias viria e todos os hebreus esperavam o Messias, porque tinha que ter um acontecimento escriturístico quando ele chegasse. À direita ele escreve o Messias. Surgiram muitos Messias naqueles dias, falando, sou eu. Aqui embaixo ele escreve, um acontecimento escriturístico é igual à vinda do Messias. Um acontecimento escriturístico é igual à vinda do Messias. Aqui neste outro vermelho ele escreve, muitos Messias vieram nos dias que o verdadeiro Messias veio. Muitos Messias vieram nos dias em que o verdadeiro Messias veio. Ou seja, muitos ungidos. E guiavam as pessoas por centenas e centenas e até pereciam. Isso era para distrair a atenção do verdadeiro quando ele chegasse. Aqui neste desenho, ele desenha a estrela de Davi à esquerda. Nesse dia temos tido mantos de Elias, sacos de Elias e quantas coisas mais. Mas isso é apenas para distrair do verdadeiro quando ele chegar. E no livro de Citas ele fala, temos tido Elias e abrigo de Elias, mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo, alguma coisa assim ele diz. Aqui nesse outro livro dos selos, ele escreve à esquerda, Elias. Correto. Houveram todo tipo de pessoas que se puseram nisso e naquilo, e os que foram sepultados ao contrário. Isso não é nada, só serve para vindicar. É como um bilhete falso, como um dinheiro falso que só serve para mostrar onde é que em algum lugar tem um verdadeiro. Só resta achá-lo. E como falamos de manhã, que o mais difícil é encontrar a esse que vem depois, ou seja, o sucessor. Elias encontrou o mais difícil. Qualquer um vai dizer, mas imagine procurar agora a Jeú e a Azael para ungí-lo como rei. Isso seria impossível. Mas vejam, o mais difícil era conseguir o sucessor. E quando encontrou Elias, isso já era o mais difícil encontrar, conseguir o seu sucessor. No livro de Citações, o que citamos a 1471, página 165, parágrafo 1471. Esse não foi Elias, esse foi o Espírito de Deus sobre Elias. Elias só foi um homem. Agora tivemos os Elias, abrigos dos Elias e mantos dos Elias e tudo dos Elias. Mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele deve vir segundo Mateus 17. Lucas 17:30 diz que o Filho do Homem há de se revelar entre o seu povo, não um homem, Deus, mas virá por um profeta. E ele nunca teve dois profetas maiores no mundo ao mesmo tempo. Aí ele escreve dois profetas maiores. O Filho do Homem em um profeta. Elias é igual? É Jesus Cristo. Agora continua dizendo aqui.
É como uma nota falsa que serve para mostrar que em algum lugar tem um verdadeiro, falta apenas encontrá-lo. Aqui neste outro livro dos selos, ele escreve: o falso é uma cópia ou imitação do verdadeiro. O falso é uma cópia ou imitação do verdadeiro. Se existe uma cópia e muitos tentando imitar, então tem que ter alguma coisa real, tem que ter alguém que seja o verdadeiro. Então aqui vieram e saíram esses tipos importantes para encontrá-lo, e estavam tão confusos com seus substitutos que disseram: agora, se o Messias tem, com certeza vai chegar Caifás, vai chegar a nossa denominação, vai chegar os fariseus, aos saduceus. E os saduceus responderam: vocês acreditam nisso? Ele vai chegar aos saduceus. E ali estavam com a mesma discussão que tem hoje, mas quando veio foi algo muito estranho. Ele chegou completamente contrário ao que eles pensaram, mas veio de acordo à palavra, e eles não conheciam a palavra. Deixa eu dizer isso muito claro para vocês, para que vocês entendam bem. Entendam, isso é o que acontece com vocês hoje. Vocês não conhecem a palavra. Jesus falou: podeis discernir os céus, mas os sinais dos tempos não podeis discernir. E disseram: temos Moisés. E ele respondeu: se tivesses conhecido a Moisés, terias conhecido a mim. Eles não conheciam a Moisés e por isso não conheceram a ele. Conheciam apenas um credo que tinham fabricado. Nesse livro, ele escreve ali, nas anotações: os fariseus esperavam o Messias, que viesse a sua denominação, e os saduceus esperavam na deles, e não veio a nenhuma. Agora vejam, na mensagem, a unção que produz a materialização da palavra de Deus, que foi pregado 30 de julho de 2011 em Bogotá, Colômbia, nos diz, o nosso irmão William, tem um lugar que ele diz: eis que venho como ladrão, ou que vem como ladrão. Pedro e Apocalipse também dizem, isso está em 2 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite, no qual passarão os céus com grande estrondo, e os elementos ardendo serão desfeitos, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Aí ele escreve, em cima de o dia do Senhor, ele escreve 7 milênios, ou 7º milênio. E também em Isaías, no capítulo 2, versículo 1 em diante diz: a palavra da visão que veio Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e à esquerda ele escreve: a capital mundial. E se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Vejam, aí à direita ele escreve várias escrituras. Ele escreve 7º milênio, e escreve
Apocalipse 7, verso 2, 14, versículo 1, 1 do 10 ao 11 e 11 do 3 ao 7. E também no parágrafo antes do 3 ele escreve Isaías 60, do 1 ao 5, 59, versículo 20 e 11 de 1 ao 9, ou seja, de Isaías. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andaremos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, e julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeira. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andaremos na luz do Senhor. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção do Oriente, e são agoreiros como os filisteus, e se associam com os filhos de estrangeiros. A sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem conta. Os seus tesouros também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoraram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Como isso, a gente se abate e o homem se avita. Portanto, não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. À esquerda ele escreve aí Apocalipse 6, do 12 ao 17, 19 do 11 ao 21, 10 do 1 ao 11 e 11 do 3 ao 7, ou seja, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Contra todos os cedros de Líbano, os altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Baçã, e contra todos os montes altos, e aí ele escreve reino, nações grandes. Contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda torre alta, aí ele escreve cidade. E sobre todo muro forte, contra todos os navios de Tarso, e contra todos os que é belo e à vista. A arrogância do homem será abatido, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. E ele escreve Apocalipse 6, do 12 ao 16, e 11, de 1 ao 19. Agora veja como o apóstolo Pedro e Isaías também nos mostram a vinda do Filho do Homem. Agora veja o que o nosso irmão William continua dizendo aqui. Eis que venho como ladrão, ou que vem como ladrão, Pedro e Apocalipse também diz, mas vamos deixar essa partezinha quietinha, porque essa é a vinda do Senhor para a sua igreja, o qual vai ser um segredo completamente, do qual vai ser revelado à igreja, a igreja noiva, revelado assim como foi revelado a Pedro, revelação do céu para captar a vinda do Senhor à sua igreja no último dia, no cumprimento do sétimo selo. No livro das eras, não editado, na página 511. Nos diz ali no parágrafo 11, 29, um pouquinho antes, a Escritura diz:
Vocês podem ler até embaixo. Peguem o versículo 28 aqui, porque podem ler o restante quando forem à casa de vocês. Na verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que tenham visto o Filho do Homem vindo em seu reino. Oh, pense nisso. Alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que tenham visto o Filho do Homem vindo em seu reino. Aí à esquerda ele desenha uma pedra angular, as eras e uma seta até a pedra angular. À direita ele desenha uma pedra angular também. Que afirmação! Como o crítico gosta de pegar isso e mostrar o quão bobo é. Veja como ele gosta de se agarrar disso. E se cumpriu, e eles não souberam nada a respeito. Vem? Muito bem. Depois da confissão de Pedro da rocha, a qual sabemos que a confissão dele é que ele edificaria a sua igreja sobre esta mesma rocha, não Pedro, sendo uma pequena pedra, como tentam dizer os católicos romanos, mas a confissão de Pedro da revelação, essa é a igreja. Deus vai revelar, não uma confissão daquele homem, porque mais tarde ele caiu, não uma confissão de que ele é o Filho de Deus, porque eles sabiam que ele era o Filho de Deus. Pedro acabou de dizer, mas o que era que a revelação tinha sido revelada desde os céus, que ele era o Filho de Deus. Disse, não te ensinou carne e sangue, senão meu Pai que está nos céus tu revelou. E sobre esta pedra, esta confissão da pedra, edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. E à direita desenha uma pedra angular e as eras. Agora vejam, em um livreto ele escreve: antes da adoção, a adoção de Jesus, antes da adoção, Pedro disse, tu és o Cristo, tu és o Cristo. E em cima ele escreve, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivente, o ungido, o Cristo de Deus. E ele é o Cristo. E em cima ele escreve, um ungido, Messias, o filho de Davi. E em cima ele escreve, Rei dos Reis e o Leão. Não provarão a morte até que tenham visto ao Filho do Homem vindo em seu reino. Antes da adoção de Jesus, vejam, Pedro fez essa confissão antes do Monte da Transfiguração. Agora vejam aqui também, nessa anotação, ele escreve aí a adoção de Jesus, para que vejam aí como é que foi que ele colocou isso aí. A adoção de Jesus e Apocalipse 19. Vamos ver aqui para que o vejam. Isso faz referência a esta página que estamos lendo. A adoção de Jesus e Apocalipse 19, do 11 ao 21, o verbo. E no meio ele escreve aí, e o nome, reticências aí, ele escreve José. Agora, a revelação de quem era Jesus, vejam, na página 511,
não era sobre Pedro, mas era sobre a revelação de quem ele era. E que essa revelação tinha vindo do alto, do céu. Agora vejam, o nosso irmão William continua dizendo: que os que têm que crer são os escolhidos, os que vão receber a fé para serem transformados, e consequentemente eles vai ser revelado esse mistério, como foi revelado a Pedro e depois também aos apóstolos. Na mensagem Os Ungidos do último dia, nos diz na página 41, e diz o reverendo William Branham: mas aqui está a palavra, Cristo mesmo. Essa é a palavra ungida, e escreve Moisés e Elias, a qual virá pelo resto do seu corpo, a noiva, os ungidos, da mesma água que regou o trigo, como nós falamos há pouco tempo, rega o joio também. Aí à esquerda ele desenha uma pedra angular e as eras, e a palavra corpo daí uma seta pedra angular. Apenas os escolhidos ou os predestinados poderão diferenciar entre eles. Ele escreve à esquerda, à direita, a palavra feita carne. Agora o nosso irmão William continua dizendo: como foi revelado a Pedro e depois também aos apóstolos, quando Cristo disse a Pedro: não tu revelou carne e sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pelo capítulo 16 de São Mateus. Agora vejam que Jesus sabia quem ele era. Ele perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Agora Jesus sabia. Veja o que irmão Branham diz na mensagem: porque clamas, fala. Na página 43 diz: Jesus não clamou quando trouxeras o rapaz lunático que tinha epilepsia, caindo, se lançando ao fogo. Ele não falou: Pai, eu sou teu filho e agora tu me enviou aqui para fazer isso, e portanto, podes curar esse rapaz? Ele nunca disse. Ele jamais disse reticências. Ele falou: Satanás, sai dele. Ele falou e o rapaz foi curado. Quando ele encontrou a legião com 2.000 demônios nele, não era Jesus clamando, eram os demônios clamando. Se vai expulsar eles, permite que nós entremos a este monte de porcos. Jesus jamais falou: agora, Pai, eu estou capacitado para fazer isso. Ele falou: saiam dele. E os demônios voaram. Com certeza, ele sabia que ele era o Messias. Aí ele escreve: Jesus sabia quem ele era. O Messias é igual ao ungido. Jesus falou e aconteceu. Agora identificou, vejam, a estes demônios, mas vejam que onde eles entraram? Nos porcos. E vejam como ele diz: não jogar pérolas aos porcos. Ou seja, uma pessoa que tenha e fale, blasfeme, fale contra o programa divino e contra a obra que Deus está realizando. Vejam, se ele falou que não pode lançar pérolas aos porcos, pois são pessoas que têm esses espíritos. E aí Jesus está identificando eles como porcos. São animais. Agora Jesus continua dizendo: Jesus jamais falou: agora, Pai, eu estou capacitado para fazer isso. Ele falou: saiam dele. E os demônios voaram. Com certeza ele sabia que ele era o Messias. A tumba de Lázaro, ele estava morto por 4 dias e eles falaram: Senhor, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. E ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém
nenhum dom de quando ou como, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Ele sabia quem ele era, ele sabia que era ele sabia que ele era Emanuel, ele sabia que ele era a ressurreição, ele sabia que ele era a vida, ele sabia que nele morava a plenitude da deidade corporalmente. Ele vendo a eles, pessoas pequenas ali, e ele vendo o que Deus tinha dito a ele, disse: fazei ali. Ele estava, desceu ali. Ele jamais falou: agora esperem, eu vou me ajoelhar por aqui, vocês todos se ajoelhem, orem. Ele falou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Amém. Ele perguntou, não por ele, mas por eles. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. Oh, ali ele foi identificado. Tinha que acontecer alguma coisa. Agora vemos aí outra ocasião. Ali, naquele caso com Pedro, foi identificado, naquela ocasião com Pedro, tinha que acontecer alguma coisa. Aqui foi identificado no caso da morte de Lázaro, com irmão de Maria e Marta, e ela identificou ele. Ele disse: tinha que acontecer alguma coisa. Lázaro, vem para fora. Ele falou e o homem morto vem para o lado de fora. Nenhum eu posso. Ele simplesmente falou. Quando a fé foi encontrada, a coisa aconteceu. Por isso, não pode ter nem uma poeira de dúvida. Ele diz que não pode entrar em incredulidade. Não pode ter nem um grão de incredulidade. Ele fala: o Espírito Santo não vai deixar entrar, ele vai expulsar. Isso está no livro de Citações. Agora, continua dizendo um pouquinho mais adiante. Se é para a ressurreição, diz o irmão William nesta mensagem que eu estou lendo, se é para a ressurreição, a palavra tem que ser falada pelo Espírito Santo através do instrumento que tenha para que se faça real, para que se materialize essa palavra criadora. Para o que seja, o Espírito Santo tem que falar através do instrumento que tiver para realizar o cumprimento dessa promessa. Por isso, em São João capítulo 5, versículo 25, ele diz que os mortos ouvirão. Vamos ver aqui, capítulo 5 do Evangelho segundo São João. Versículo 25 diz: em verdade vos digo que vos digo que vem agora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e viverão. Aí ele escreve: em carne, ou seja, através desse instrumento. Agora vamos ver aqui. Isso está na 528, a que citei agorinha, faz alguns segundos. Muitas vezes eu quis entrar em uma igreja. Vamos ver aqui a anotação também que ele... Muitas vezes tive vontade de entrar numa igreja, desejei vê-la. Eu acho, onde eu poderia entrar, pela porta dos fundos, porta da frente, onde quer que eu fosse, olhar através de uma plateia e ver uma igreja perfeita, toda em ordem. O pecado não poderia ficar ali, não. O Espírito o chamaria, vê? Ele não podia ficar mais como Ananias e Safira. Vocês não poderiam fazer isso. Não haveria pecado naquele grupo. Aí em cima ele escreve Ananias e Safira. O que aconteceu ali no tempo dos apóstolos. Agora veja na mensagem Retorno de Elias, nos dias do Dr. William Souto Santiago, que foi pregado dia 10 de novembro de 2007 em Santiago, Chile. Diz: bom,
Ele já disse que se eles pensam assim, estão procurando por todos os lugares esse ministério, porque eles acreditam também que será um homem que aparecerá na terra, e até também quando eles falam da vinda do Messias, eles acreditam que vai ser um homem que aparecerá na terra, o qual estará ungido com a unção do Espírito de Deus. Ele vem falando do povo hebreu. Porque Messias, Cristo, e ungido é a mesma coisa. Cristo, o que significa é o ungido. Messias, o que significa é o ungido. Na mensagem Festa das Trombetas, na página 20, do qual é um extrato, que está no livro de Citações, na página 128, veja na página 4A, o outro também aí onde está a porção do parágrafo 37, veja, diz: você está com medo agora? O que está fazendo isso em relação a este novo ministério em que estás entrando? Esse novo ministério aí, ele circula. Você acha que será, digamos, maior? Sim. Como sabes? Deus disse isso. Eu não tenho um pingo de dúvida no meu coração. Apenas pula para chegar a ele, vê? E em pulo alto ele circula também, vê? Porque Deus disse assim. Isso é o que conclui, isso é tudo o que há para isso. Será assim. Deus disse isso e isso conclui. Agora vejam na página 128, que é o extrato que nós vamos ler aqui do folheto Festa das Trombetas. Está no parágrafo 1140. Vem da página 21 abaixo. Entre na câmara do profeta e veja esses 7 degraus. Quando o guarda questiona o que vinha para entrar à presença do rei, aqui desenha um folheto da pedra angular das eras e uma seta. A pedra angular enumera as últimas duas, 6 e 7. Que vinha para entrar à presença do rei na parte de cima dos degraus. Aí ele desenha uma pedra angular, as eras e uma seta pedra angular. Era no 7º degrau. E 7º degrau aqui no livro, o livro de Citas, ele escreve o precursor. A presença do rei, aí ele escreve do precursado. E uma pedra angular aí à direita. Estava no 7º degrau, aí mostra que temos que vir outra vez com esse mesmo Espírito que estava sobre João. Ele introduziu o Messias. Ele era maior do que todos os profetas. Ele o introduziu e de novo devemos chegar a um lugar, a algo que vai introduzir o Messias. E como o Messias, como as pessoas saberão que estão crendo nele? As pessoas que o quê? Que estão crendo nele. Saberá. Se não estiverem constantemente na palavra para saber o que ele é. Daniel disse que os sábios saberão, mas os nécios, os imprudentes, não saberiam. Eles conhecerão ao seu Deus. Aí ele escreve no meio desses parágrafos aí no folheto: o Messias é igual, ungido com o Espírito Santo.
No livro de Citas, aí ele escreve como conhecer o Messias, ao ungido com um pilar de fogo. E escreve também, o Messias será conhecido pela palavra, sempre. A câmara do profeta. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui, assim que isso é o que eles estão esperando, o homem ungido com esse Espírito de Deus, e o verão, porque Deus o prometeu, e os escolhidos que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, vão ver ele também. É por isso que o reverendo William Branham, falando do anjo que desce do céu, em Apocalipse 10, diz que esse é o anjo do pacto, Cristo, e diz... Ele é o mensageiro de Israel, ele vem diretamente aos judeus, mas a igreja levou o seu fim, ou seja, o tempo para ser levada com Cristo, e depois diz, ele vem por sua igreja. Agora é o mensageiro a Israel e ele vem à sua igreja. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 50, nos diz... E nos últimos dias chegará a acontecer isso, eis que vos envio a Elias, o profeta, o qual converterá o coração dos filhos à fé dos pais, e nesse tempo será, quando poderá se expressar na plenitude da sua deidade, através da sua igreja, e assim ter a preeminência nessa igreja. Ó irmãos, que coisa! Foi o homem ungido, mas agora é o povo ungido. E isso tudo é para produzir a noiva ungida e o noivo. E estes são ungidos com o quê? Aceitando o que Adão e Eva rejeitaram. Voltamos outra vez, olhem, a ver esse caso aí, voltando assim com a unção da palavra, ou seja, reconhecendo, porque ele mesmo disse, a minha palavra e espírito são ungidos com a palavra. Agora ele volta com o que Eva rejeitou e escreve título de propriedade. E nós o aceitamos. E à esquerda ele escreve Deus encarnado. E embaixo ele escreve a noiva hoje aceita o que Adão e Eva rejeitaram, o qual foi a palavra, o título de propriedade. A noiva hoje aceita o que Adão e Eva rejeitaram, o qual foi a palavra, o título de propriedade. E à direita ele escreve os ungidos com a palavra. Agora nosso irmão William continua dizendo, isso está na página 57 e página 59 do livro dos selos, da versão que eu tenho, e é a que termina com a página 484, se eu não estou enganado. E também no livro de Cita, página 2a, parágrafo 15, ele disse que quando os judeus vejam a Cristo no meio da igreja, quando eles o vejam vindo por sua igreja, por sua noiva, eles dirão, este é o que nós estamos esperando. Mas ele não vem por eles, vem por sua igreja. Agora, há etapas, em alguns lugares diz que vem por eles e em outros diz que vem por sua igreja. Mas lembrem o que é ou o que será a sétima trombeta, o qual são Moisés e Elias para os judeus, o sétimo selo para a igreja. Isso está na 11:43 do livro de Citas. Essa porção que o nosso irmão William citou aí, da página 128. Aí na primeira oração desse parágrafo, diz, debaixo da sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. E aí ele escreve Moisés e Elias. Em cima de sétima trombeta ele escreve Moisés e Elias, e em cima de sétimo selo ele escreve Moisés e Elias também, porque o Filho do Homem vem com os seus anjos.
Foi para a igreja. Encontramos debaixo do sétimo selo que quando estas almas que estavam debaixo do altar ali, as quais receberam túnicas, foram dadas túnicas. Vamos esperar um momentinho. Já. Encontramos debaixo do sétimo selo, quando essas almas que estavam debaixo do altar ali, a qual receberam túnicas, foram dadas túnicas não porque mereciam, não porque mereceram, porque estavam na dispensação quando Deus ainda estava tratando com os gentios. E aí em cima ele escreve dispensação da graça. Em cima de dispensação, quando ele escreve ali dispensação da graça. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui, assim que podemos ver aí duas perspectivas. O que é para os judeus e o que é para a igreja, ou seja, eles primeiro vão ver Elias e estas coisas e depois, mais adiante, vão perceber que há muito mais. Agora vejam nessa anotação que ele nos deixou aqui. Ele escreveu atrás de um estudo. Ele escreveu: a paz imperecível, permanente, virá anunciando Elias. Elias virá anunciando e o Messias vai estar estabelecendo, ou seja, ungido. O Cristo, o ungido, um homem que vai vir ungido. E ele escreve: vai nascer na terra e vai ser um judeu. A paz imperecível, permanente, Elias virá anunciando e estará estabelecendo o Messias ungido, Cristo, o homem que vai vir ungido com o Espírito Santo. Esse é o príncipe de paz que vai destruir o anticristo e estabelecerá o seu reino com a sua capital em Jerusalém, o qual será o reino de Davi restaurado. E no trono de Davi o Messias, para o judaísmo, para o cristianismo e o islamismo, vai ser Jesus vindo, destruindo o anticristo e estabelecendo o seu reino e trazendo paz e felicidade. Agora o anticristo, para que fique algo aí, veja no livro das 70 semanas de Daniel. Aqui tem um lugar que ele escreve para ter bem claro quem é o anticristo. Na página 126 e é a 146. E note a inundação para fazer desolação, a inundação da abominação. O que são abominações? Sujeiras, para fazer desolação. O que é isso? Destruir com a inundação disso, para destruir com isso, vê? A inundação desse poder romano para conquistar todas as virgens adormecidas, judeus e todos. Vamos ser todos romanos ou não seremos nada?
Agora eu vi uma notícia que tem que confirmar se é assim, que diz que vai ser solucionado tudo quando se unam as religiões ou algo assim. Como foi que me enviaram aqui? Uma notícia. Agora, isso diz a imagem. O presidente dos Estados Unidos vamos ver se me enviam essa notícia. Diz que seria que acabaria tudo se tudo se unisse ou se unem. Pode colocar os geradores, porque se continua faltando luz, se continuar faltando luz, sim, podem deixar os geradores ligados durante a atividade. Já está o satélite? Para que o sinal não seja interrompido. Bom. Vamos ver onde foi. Aqui está. Pelo menos aqui diz que é da Televisa, de um canal, de uma televisão. Diz o presidente Trump, the Middle East Canal Division, juntos. Ou seja, o presidente Trump, os problemas do Oriente Médio poderá ser resolvido apenas quando todas as religiões se unam. Agora vejam como vai essa inclinação aí. E vejam, isso que estamos lendo ali do nosso irmão Branham. Agora o único, Davi, que enfrentará a Golias, é um. Agora vamos ver se sai alguns imitando. Esses vão sair correndo. Esses sim não vão imitar porque eles são os covardes. Vamos ver se alguém enfrenta a besta e a imagem da besta, apenas um. Esse é o oitavo. O Davi desse tempo. Simples assim. Agora vejam. Eu estou no parágrafo 188 desta versão, páginas 145 e 146. A inundação desse poder romano para conquistar todas as virgens adormecidas, judeus e tudo, seremos todos romanos ou não seremos nada? Ele romperá o seu pacto na metade da semana. Inundação da abominação. Se isso era abominação no tempo de Jesus, quando Roma chegou ali com a sua propaganda, vai ser Roma outra vez. Vai ser outra vez abominação à igreja. Fazer desolar. E continuará até a consumação. O que ele fará? Agora Davi tinha 5 pedras. Não é que falharia a primeira. Essa ia direitinho a Golias. Mas se conseguirem, o lugar onde Golias, eu acredito que ele tinha mais irmãos. Ou seja, que cada um tinha o seu nome. Cada uma pedra tinha o seu nome. Que se aplume qualquer rei, qualquer presidente, que o que ele vai receber é uma pedrada também.
Vejam, isso é e representa a palavra. Pela palavra vai ser aniquilado todos os reinos. Apocalipse 17, são 10 reis que deram poder e autoridade à besta. Isso tudo vai ser destruído. Agora vejam atrás nesse livro de citações, tem uma anotação aqui. Escreve o 666, é igual o Papa. E escreve, e o pacto com os judeus. Escreve a besta e a ferida de morte. Aí também no meio ele escreve, unir-se à confederação de igrejas, os judeus é o erro. Mas nessa mesma página ele diz que aí aparecerá Moisés e Elias e lhe mostrará o erro que cometeram, que fizeram. Vejam, continua dizendo aqui. Agora tem um lugar onde ele nos diz, nesta mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Vamos ver se é na página 39. Diz, vejam bem, o sábio daqueles dias, esses judeus eram homens de primeira classe e tinham suas organizações de saduceus, fariseus e herodianos e quantos mais. E à luz de tão grandes e formosas organizações, Jesus disse, estais cegos e sois guias de cegos. Bem, falou Isaías de vós, dizendo, tem ouvidos e não ouvem, e olhos, mas não veem. Isaías disse isso em espírito, e por isso o Deus dos céus fechou os olhos. Estás fazendo igual como Eva fez, aceitando o sinal intelectual. Isso é o que vai acontecer ao povo hebreu. Está dizendo que vão trocar, vão mudar. Vai transferir. Porque a luz, vai faltar luz. Aceitando o sinal intelectual e não sabeis nada do Espírito de Deus. Então, não cairão todos no abismo, tanto o cego como aquele que o segue. Apenas Deus tem essa chave. E ele escreve à direita aí, a chave. Ele disse a mesma coisa na porção da Escritura que acabamos de ler. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E Jesus disse, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E sobre esta revelação edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E ele escreve à esquerda, Filho do Homem. Agora vejo nesta mensagem a adoção do ungido, que foi pregado pelo Dr. William Souto Santiago no dia 20 de junho de 2009 em São Paulo, Brasil. Diz, algum dia os judeus o verão e dirão, este é o que nós estamos esperando. Vão ver o mesmo anjo do pacto que os libertou da escravidão no Egito, o qual estava em Moisés. O verão em outro homem. E nesta mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, na página 37, nos diz,
nos diz, página Nos 37, diz, página 37, deje a un Oh, verdadero predestinado germen nacido, deixa este predestinado por Dios, germe nascido, oír la predestinado palabra por de Deus, Dios. ouvir a palavra de Deus. Es música, él É sabe que esa es música, la ele verdad. sabe que é verdade. Él, de todos modos, estaba Ele, de qualquer cansado jeito, de esa estava cosa cansado desta denominacional. coisa denominacional. Únete a nosotros, Te une a nós. ven con nosotros. Vem com a gente. Nosotros tenemos una fiesta Nós social, temos uma tenemos festa gente, social, nosotros nós temos tenemos- isso, nós Al temos... pequeñino le sonaba Ao correcto. pequenino Ella decía, soava correto e ele dizia: filho, tú de todos modos no de perteneces qualquer a ese jeito, grupo, tu não pertence a esse grupo, perteneces a mí, tu eres pertences mío. a mim, tu és meu. Está hablando de Ele está falando da mamãe águia, con el aguilucho. com o águiazinho, o filhotinho de águia. Él dijo, Ele disse: mamá, mamãe, escribe ahí la palabra. e ele diz aí a palavra: Mamá, eso suena real. mamãe, isso soa real. ¿Cómo voy yo a salir de esto? Como eu vou sair disso? Solo brinca, Apenas yo pula te agarraré. e eu vou te sustentar, eu vou te agarrar. E ele escreve Apocalipse 4, ele escreve: sobe ¿Dónde fue que aqui. leímos Onde foi que a gente leu algo de, alguma coisa sobre o que o irmão Branham diz? lo leímos hace un No- momento Nós atrás, lemos faz alguns momentos atrás. en la 4A, A parágrafo 4A, 437. parágrafo 437. Sencillamente salto y brinco Simplesmente para eu llegar a él. salto e pulo para chegar até ele. Ou seja, Subir a la edad de la subir piedra a era de pedra angular. angular. Y ahí él dibuja una E piedra aí ele angular. desenha uma pedra angular. Só brinca, eu te Apenas agarrarei. pula e eu vou te agarrar. todo o que tu tienes Isso é que fazer. tudo o que tu tem que fazer. E à direita ele desenha uma pedra angular e as eras e uma seta a pedra angular. E ele escreve a mamãe águia e o seu filhotinho águia. La palabra de Dios ungida, A palavra de Deus ungida. E ele escreve Elias Moisés y Elías. e Moisés e Elias. La palabra de Dios A palavra de Deus ungida sendo vindicada diante de qualquer homem que é nascido para ser filho de Deus com o germen, e ele escreve alma, com o germen predestinado nele para essa hora. Ele verá a mensagem de Deus com tanta certeza como tem um Deus no céu. E à esquerda ele escreve: verá a mensagem. E o nosso irmão William continua dizendo: lembrem que a promessa é a vinda do anjo do pacto, o Espírito Santo, Cristo em seu corpo angelical, mas ele sempre tem tido véus de carne. No último que tenha, o qual será no último dia, aí vai escrever o nome de Deus, o nome da cidade do nosso Deus, e vai escrever o seu nome novo, nome que vai ser usado no reino milenial. Tudo vai ser simples. Para compreender isso, temos que localizar aquele que vai ser adotado, que vai ser ungido pelo Espírito Santo com o ministério do último dia, o ministério dispensacional da dispensação do reino. Tudo vai ser simples. Nessa anotação, eu creio que nós já passamos, mas vejam, no que ele nos mostra. Eu não sei se eu já passei essa anotação ou foi em um estudo que nós lemos assim rapidinho, mas vejam aí onde está. Eu acho que foi uma conversa pela manhã. Agora veja, tudo vai ser simples e tudo vai ser paralelo à primeira vinda do Senhor. Agora continua dizendo nessa mensagem: a fonte do poder do ungido do Senhor, que foi pregado 2 de março de 2006 na Guatemala. Agora vejam, aí ele coloca o que é a dispensação da lei, dispensação da graça, dispensação do reino. Mas vejam aí como na dispensação da lei ele coloca aí Pai. E vejam como na graça ele coloca Filho, e no reino, ou seja, em seu reino ele coloca Espírito Santo.
Espíritu Santo, Agora, Cristo y Espírito ungido Santo, es lo Cristo e ungido é a mesma coisa. mismo. Es el ungido, es el Mesías. É ungido, é o el Messias. Espíritu Veja, ele Mesías. escreve ali pequenino, Messias. Ahora, como hijo de Dios, Agora veja, como filho de Deus, porque foi que él le dijo a Pedro ele disse a Pedro quién él era. quem ele ¿Y ustedes era. quién dicen que yo soy? E vocês, quem dizem que eu sou? Y él le dijo, tú eres el E ele Cristo, disse, el tu Hijo és o Cristo, o Filho del Dios viviente. do Deus vivente. Ahora esse hijo tenía un nombre allí, Agora esse filho tinha um nome ali, bajo la dispensación de la gracia. baixa a dispensação da graça, em sua primeira vinda para realizar a sua obra de Y redenção. vean, para llevar a cabo la obra de E reclamo, vejam, para realizar a obra de reclamação, es un hijo de Dios, é um filho de Deus, nascido na igreja do Senhor, um filho de Abraão, segundo a fé, su padre, o seu pai, vejam, bajo la dispensación sob de a la ley. dispensação da lei. Ahora viene a ser un hijo, Agora vem a ser um filho, el cual en su o segunda qual na venida sua viene segunda con vinda un vem nombre. com um nome. Todo es tan sencillo Tudo é tão simples que vean ustedes la misma sencillez que y vejam, a simplicidad mesma singeleza e simplicidade é que faz com que tropecem, mas os entendidos entenderiam, compreenderiam. que dijo E disse, ahí el ángel. o anjo ali disse a Daniel. Ahora miren en este mensaje, Agora la fuente vejam del nesta poder del mensagem a ungido del fonte Señor. do poder do ungido do Senhor, diz, Para el día postrero, para o ustedes, último dia, sucederá vejam, igual como acontecerá sucedió con los profetas, como aconteceu com os profetas e com o nosso amado Senhor Jesus Cristo e com os apóstolos do Senhor. Vai ser o poder de Deus através do seu Espírito Santo no ungido com o Espírito de Deus, realizando todas estas coisas. De onde vai vir o poder para fazer essas coisas? Ou de onde veio o poder para fazer todas as coisas que os profetas fizeram? De Deus, através do seu Espírito Santo, através do anjo do pacto e as maravilhas que Jesus fez. De onde veio esse poder? De Deus, o Pai, através do seu Espírito Santo, manifestando-se através de carne humana na pessoa de Jesus. En el mensaje Dolores de Na mensagem de Dores de Parto, nos dice el reverendo William Branham nos diz o reverendo William Branham, en la página 20 na página 20 de este mensaje, dessa mensagem, dice, estamos doblando una diz, esquina, estamos dobrando em uma esquina, estamos edificando um prédio. A palavra de Deus é o plano, é o projeto. Qualquer um pode pegar uma linha reta, mas é preciso ali um pedreiro para fazer um canto. Aí ele escreve, um pedreiro, um profeta, para dobrar um canto, uma esquina. es necesario É el poder de preciso o Dios para hacer poder eso. de Deus para fazer isso. É preciso um ungido Del cielo do céu para ser enviado para hacer ser eso. enviado para fazer Así ha isso. sido en Tem toda sido edad. assim em todas as eras. Y en la edad del E na era do profeta, profeta, la palabra del Señor a palavra viene do a través Senhor de esos vem profetas. através Y dos ellos seus doblaron profetas e aquellas eles esquinas, dobraram aquelas esquinas, hicieron aqueles cantos, aquellas diferentes, fizeram aquelas diferentes, mas os edificadores queriam edificar um muro. Não é um muro, é um prédio. un edificio de Dios. Um prédio de Deus, o edifício de Deus. Aí à esquerda ele desenha uma pedra angular e as eras. Ahora sigue diciendo, Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. por eso Jesús decía, Por isso Jesus dizia, el Padre que o mora en mí, Pai que él mora em hace las mim, obras. Ele faz as obras. Ele estava ungido ou estava ungido com o Espírito de Deus. E, portanto, não eram obras humanas, mas divinas. Eram as obras de Deus, através do poder de Deus, manifestado através do Espírito Santo em Jesus de Nazaré. Como aconteceu também com os profetas do Antigo Testamento. Nessa mensagem, o que farei com Jesus, chamado Cristo, também nos diz ali, na página 38, uma porção aqui dessa mensagem, diz: e agora eu estou perto de fechar agora, e como veio então se identificando claramente como a palavra, e vem a demonstração de onde eles têm que escolher a palavra ou tomar o sistema. Veio a mesma coisa hoje, devem escolher a palavra ou pegar, tomar o sistema, e eles tomaram o sistema. Agora, o que isso faz? Para fechar, ele está nas mãos do mundo, correto. Agora o meu texto tem muito do que falar a respeito disso, mas eu acabo de começar. Você vê? Não se levantem,
estava apenas Aquí está mi texto. dormindo. Veja, aqui está meu texto. Conhecemos ele. Poniendo Isso los é cimientos, colocando cimientos. os Lo tenemos cimentos. puesto en algún modo Nós aquí temos ahora. colocado de alguma Pongámoslo forma justo en aqui el agora. lugar Colocamos y veamos as coisas no seu cómo devido luce. lugar e vemos como ele reluz. Colocamos baixo a lupa. Jesus está nas mãos das pessoas, Él dibujó una flecha hacia do la piedra povo. angular que Agora dibujaba desenhe uma izquierda seta, a pedra angular, ali à esquerda. Ele diz: Jesus está na mão do povo, ele está na mão da igreja. O que você vai fazer com este Jesus que é chamado a palavra ungida? O Cristo significa a palavra ungida. O que você vai fazer com esse Jesus? Pilato dijo, Pilatos falou: o que eu vou fazer com ele? ¿qué es mi movimiento? Qual é o meu movimento? O que eu posso fazer com este Jesus que é chamado o Cristo? Ahí él escribe también. Aí ele também escreve: o Cristo é igual à palavra ungida. Y vean, sigue diciendo nuestro hermano William. E veja, nosso irmão William continua dizendo: e para o tempo final, La fuente del poder a fonte do poder do ungido do Senhor para o último dia será de onde? de Dios. De Deus. Será Dios la fuente Será de ese Deus poder, a fonte desse poder, o qual vai ser manifestado através do Espírito de Deus, através de Elias e de Moisés, através de um homem que vai estar na terra nesse tempo final, e através dele o Espírito Santo vai operar os ministérios de Moisés e de Elias, y hará todas e vai estas fazer obras que están todas estas profetizadas, obras que estão profetizadas que se realizarão. Portanto, não vai ser um homem, não vai ser um homem que vai estar fazendo essas obras, mas Deus através do seu Espírito Santo, através de um homem, Dios por medio de su ou Espíritu Deus Santo, através do seu Espírito Santo falando através de um homem. y será, E vai ser, y esa será e este vai ser, essa vai ser a voz de Deus. una vez más. Porque uma vez mais, e Deus estremecerá a terra, e não apenas a terra, mas os céus também. Disse São Paulo em Hebreus capítulo 12, versículo 21 ao 29. Por lo tanto, Portanto, para este tiempo para esse tempo final, estaremos las obras de vendo Dios as obras de Deus prometidas para serem realizadas sob o poder do Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Poder que vai ser manifestado através do Espírito de Deus, através das duas oliveiras. A fonte do poder do ungido do Senhor para o último dia. Vai ser Deus através do seu Espírito Santo e, consequentemente, será as obras do Espírito Santo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu. Agora vejam, nessa mensagem, já saiu o sol, nos diz na página 41, ele vive para sempre e jamais, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Note, o Messias ungido, assim também é a sua noiva, a Messias, a ungida. E ele escreve aí, Messias, a Messias. E escreve também aí na frente, aqui em uma anotação, escreve o Messias é igual o ungido. A Messias é igual a ungida. Assim diz o Senhor, Jeová, a ungida. Nós temos visto nesta ocasião, sob este tema, assim diz o Senhor, o seu ungido, tudo correspondente ao que é ungido do Senhor e o que é a noiva, a igreja noiva ungida pelo Senhor, pelo Espírito Santo, o qual nesse tempo final está se realizando no meio do mundo, sem que o mundo saiba o que está acontecendo, porque ele veio como ladrão de noite, cumprindo as profecias da sua vinda. Assim diz o Senhor, ou seja, diz o YHWH ao seu ungido. Tem muitos lugares mais onde ele nos mostra isso tudo, o qual vamos estar vendo, e nós já vimos também em outros estudos daquilo
ese ungido del que Señor esse ungido do Senhor está realizando e vai estar realizando hijos e hijas de Dios, em favor dos filhos e filhas de Deus, e também lo que hablará aquilo que vai falar en favor de los em que van, favor dos que a vão, venir. dos que virão. O sea, va a hablar la Ou palabra seja, vai falar a palavra para que ocurra para que la aconteça resurrección. a ressurreição. Nos ponemos en Nos pie coloquemos de pé y así ya e assim já nos estiramos un poco nós nos esticamos um pouquinho e nos preparamos para nos recibir preparamos para receber el mensaje a mensagem para esta ocasión. para essa ocasião. Es un poquito temprano, yo creo que É um podemos pouquinho cantar cedo, alguna acredito que alabanza podemos cantar algum louvor y así e assim prepararnos para nos prepararmos para recibir este mensaje receber essa mensagem y agradecidos al Señor e agradecidos ao Senhor por toda esta abundante por palabra toda esta abundante que palavra fue almacenada que ficou armazenada, en donde el hermano Branham onde dijo, o irmão Branham disse, y el ángel le dijo, e o anjo, almacena, ele disse para ele, armazena alimento. vean, es el tiempo Vejam, de más o palabra, tempo onde mais palavra há, la Biblia, a Bíblia, toda la Biblia, a toda Bíblia toda, a história bíblica toda, el mensaje del hermano as mensagens do irmão Branham, todas as mensagens do irmão Branham. Por isso ele falou, tenha o livro dos selos, eras e citas, todos los e mensajes todas as mensagens que puedan tener del que hermano possam ter do irmão Branham, porque ahí está lo que él precursó, porque aí está o que ele precursou, o que Deus precursou através dele, do que seria a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E se le escape não escape ninguna promesa, nenhuma promessa, não escape nenhuma promessa para ninguém. entendidos, comprendidos, Mas vejam que os entendidos compreenderiam e veriam e creriam el mensaje, na mensagem, el cumplimiento o de esa palabra. cumprimento dessa palavra. Hay un canto que Tem um cantaron, cântico "Tú eres mi que Señor", cantaram, podemos Tu és o cantarlo. meu Senhor. Podemos cantá-lo? No sé si por ahí está Não sei se está por ali. Elienay, fue la última que la cantó, Foi a última que ela cantou? puede acompañarnos. Pode nos acompanhar. Tú eres mi Tu és Señor, o meu Senhor. tú eres Tu mi Padre, és o meu Pai. tú eres Tu mi doctor, és o meu médico. tú eres mi sanador, Tu és o meu curador. tú eres mi todo, Tu és o meu tudo. tú eres el todo en mi vida, Tu és o tudo em minha vida. tú eres Tu és todo en mi ser. tudo em meu ser. Oh Dios eterno, Ó Deus eterno, tú eres mi Señor. Tu és o meu Senhor. Eres mi Dios, mi Rey, el dueño de mi ser, omnipotente y fiel. Toma lo que yo soy, toma todo de mí y haz lo que quieras tú para tu gloria. Mi alma, espíritu y cuerpo lo dedico a ti, solo para ti. Y ahora descanso en tu brazo eterno, me siento seguro en
Miren en San Mateo capítulo 17. Fue cuando él lo llevó aparte a un monte alto. Y fue después de lo que ocurrió en el capítulo 16. E foi depois do que aconteceu no capítulo 17, onde Él les dijo, ele disse, y él les dijo, ¿y e ele vosotros? lhes disse: e vocês? ¿Quién decís que soy? Quem vocês dizem que eu sou? ¿Quién decís que soy Quem yo? vocês dizem que eu sou? Respondiendo Simón Pedro E dijo, Simão Pedro respondendo Tu eres disse: el Cristo, tu és o Cristo, el Hijo del Dios o viviente. Filho do Deus vivente. Entonces le respondió Jesús, Então Jesus respondeu: Bem-aventurado bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Ahora, Agora, la iglesia, igreja, novia, noiva, hoy dice, hoje dizem, cuando se le pregunta, quando é "¿Y perguntado a ustedes? ela: e vocês? ¿Quién dicen ustedes Quem que soy vocês yo?" falam que eu sou? Ellos dicen, Eles "Tú, dizem: tu eres el ungido." Tu és o ungido, o Filho do Deus vivente. Y él les podrá decir, E ele vai poder dizer: bienaventurado iglesia bem-aventurada, novia, igreja porque noiva, te lo porque não te revelou carne nem sino mi sangue, mas o Padre meu que está Pai nos que está nos céus. Y a ti te daré la llave. E eu vou te dar as chaves do reino. Todo lo que E desatares en la tudo tierra que será desatares desatado na en los terra cielos. será desatado Y nos lo que céus. será E aquilo atado que ligares en los cielos nos céus será atado en la tierra. será ligado Y na lo que es terra. desatado E aquilo que é en la tierra será desatado en los desligado cielos. na O sea, terra será desligado no céu. Ou seja, tudo, poder. todo poder le he dado a la iglesia é novia. dado à igreja noiva nesse tempo final. Eso significa Isso quer dizer tener el título de ter o propiedad. título Aí de está propriedade, está aí tudo. Por lo tanto, Portanto, bem-aventurada bem-aventurada eres iglesia novia en és este tiempo igreja final. noiva nesse Porque tempo não final, te porque revelado não te revelou carne nem sangue, Sino el Dios senão o creador de los Deus cielos y de la criador dos tierra. céus e da terra, El Dios de Abraham, de Isaac. o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Tú eres mi Señor. Tu és o meu Senhor. Alma, espíritu y cuerpo lo dedico a ti, solo para ti. Y ahora descanso en tu brazo eterno, me siento seguro en ti. A donde tú me guíes, yo te seguiré. A donde tú me Es a la cena de las bodas del Cordero. A ceia das bodas do Cordeiro. Ahí estaremos. Ali nós vamos estar. y lo que tú me digas, eso es lo que haré. Obediencia. Obediência. Servirte mi vida, oh Dios, permíteme llegar hasta el final. Sí, Señor. Sim, Senhor. Hasta el final. Hasta el final. Sigue adelante. Siga em frente. Guerrero. Guerreiros, Hombre de fe. homem de fé, No desmayes. não desmaies. Sigue adelante. Siga em frente, Sin desmayar. sem desmaiar. Sigue adelante. Siga em frente. Cantó hoy también nuestra hermana. Hoje também a nossa irmã Áurea cantou. Vamos a pedirle que pase por aquí. Vamos pedir que ela venha Y aqui cante también ese canto. e cante esse cântico também. Sigue adelante. Siga em frente, Porque porque es tiempo de seguir. é tempo Sin desmayar. de seguir sem Seguir desmaiar, presionando seguir pressionando hacia esa meta. rumo a essa meta, Seguir seguir hacia ese blanco a esse alvo de nuestra transformación. da nossa transformação.
estamos en el tiempo Nós estamos no tempo que grandes cosas Dios estará llevando a cabo onde en medio de Deus su vai iglesia. estar realizando grandes coisas Coisas no que meio no da sua tempo igreja, passado coisas No pudieron que realizarse não puderam ser realizadas nos tempos passados, porque no estaba el título porque o de propiedad en título de medio propriedade del pueblo. não estava no meio do povo. Hoy Hoje está en medio de la iglesia está no meio da esse igreja título de esse propriedade. título de propriedade. y no va a haber nada E imposible. não vai ter nada Para lo que Deus impossível para está llevando aquilo a que cabo Deus neste está tempo. realizando nesse Y tempo. miren lo más grande que E está vejam o ocurriendo. maior que está acontecendo. Es esa sanidad espiritual. É essa cura espiritual. E isso é o maior. Es la revelación É a del revelação do sétimo selo, a revelação do Filho do Homem com os seus anjos. E isso é o maior que está llevando a cabo el que Señor. o Senhor está realizando. ¿Cómo lo está E llevando por a quê? cabo? Como Ele está ¿Cómo es realizando posible e eso? como que isso é possível? Está el título. É o título. Y al tener el título, E ao ter o título, Él lo trajo abierto, no está Ele cerrado. traz aberto, não está fechado, está Y aberto. ese hombre se lo comió. E esse homem comeu. Y lo que está hablando es la E o que está revelación, la falando fe é a revelação, a fé, para cada hijo de para Dios cada filho de Deus ser para preparado su para a sua transformación. transformação. Por lo tanto, sigue adelante. Portanto, siga em frente. Sigue adelante. Siga em frente. Hay tantas palabras para ayudar a un hermano, un amigo, un escogido. Hay tantas palabras para animar, de que ya falta poco, hermano, vamos a perseverar. Sigue adelante, estoy orando por ti. Eres un escogido, llegaremos a la meta. Fuimos hallados para ver y entender. Es que tú eres presente, hoy te podemos ver. Fuimos llamados para ver y entender. Te veo gran ungido, revelado otra vez. Miren, en este mensaje escogiendo una novia, Diz na mensagem escolhendo uma noiva, nos dice nuestro hermano Brano, nosso irmão Branham nos diz: mi hermano y mi hermana, meu irmão e minha irmã, yo no sé qué más decir. eu não sei mais o que dizer. Si ella ya dio gracia Se eu encontrei graça en su vista por el poder de em Dios. sua vista pelo poder de Si Deus, ustedes creen se vocês creem que yo soy su profeta, que eu sou o seu esta es la profeta, primera vez que essa é a digo esto primeira vez en que ele público, falou isso em público. pero yo siento una extraña Mas eu advertencia sinto uma de estranha alguna clase. advertência de algum tipo. Yo no estoy acostumbrado a esto. Eu não estou acostumado a isso, vocês sabem que não. Yo no acostumbro, Eu yo no não, actúo así. eu não ajo desse jeito. Yo he vacilado, Eu não y he costumo agir desse titubeado. jeito. Eu tenho vacilado, titubeado em várias mensagens, em dizer essas coisas. E eu corri de um lado para o outro para não fazer isso. Pero ha sido dicho y Mas estará foi en el dito día e vai del juicio estar no dia do juízo, como testemunho de que eu falei a verdade para vocês. Eso es así, dice el Señor. Isso é o assim diz o Senhor. Oh, Oh, pentecostales, pentecostais, escapen por sus vidas, escapem por suas vidas, corran a los fujam, cuernos del altar y clamen corram antes ao que sea altar e demasiado clame tarde, antes que seja tarde demais, porque la hora vendrá porque a hora virá
cuando usted quando você podrá llorar poderá y chorar no le hará ningún bien. e não fará bem nenhum, Porque Saúl porque Esaú trató de hallar lugar para tentou encontrar arrepentirse y no lo lugar halló. para se arrepender e não achou. Yo los encomiendo, Eu encomendo a vocês, Califórnia, ó Califórnia, ó convenção de homens do Evangelho completo, a quienes amo. a quem Yo amo, los encomiendo a eu Jesucristo encomendo esta noche. vocês a Jesus Cristo nesta noite. Corram para Ele. No permitan jamás Não que el diablo permitam les jamais que o diabo enfríe y les aleje de esto. lhes afastem disso. Esfrie vocês. Permaneçam com isso. Até que cada um de vocês esteja cheio do Espírito de Deus. De tal forma que faço via a vocês a palavra que faça a vocês mulheres se endireitarem, que faça com que vocês homens se endireitem. Se vocês falam que tem o Espírito de Deus e você não se ajusta à palavra, é outro Espírito em você. O Espírito de Deus está na sua palavra. O Messias é a palavra ungida. A noiva vai ter que ser pequeno Messias. A palavra ungida. O Messias é igual à palavra ungida. Ele escreve aí. E escreve também: a noiva tem que ser pequenos Messias. A palavra ungida. Onde estão esses ungidos? Aqui estamos. Pequenos Messias, ungidos de Deus, desse tempo. Siga adiante. Hay tantas palabras para ayudar a un hermano, un amigo, un escogido. Hay tantas palabras para animar, de que ya falta poco, hermano, vamos a perseverar. Sigue adelante, estoy orando por ti. Eres un escogido, llegaremos a la meta. Fuimos llamados para ver y entender. Es que tú eres presente, hoy te podemos ver. Fuimos llamados para ver y entender. Te veo gran ungido, revelado otra vez. Te veo gran ungido, revelado otra vez. Hay tres Há três palabras palavras grandes grandes que mencionaba en las actividades cuando aparecía que mencionava nas atividades quando esse anjo aparecia. en la campaña del hermano Branham, Nas campanhas do irmão Branham. y él las pronunciaba, E ele pronunciava elas, pero no se escuchaba, mas não se ouvia. y ocurrían E aconteciam. las cosas allí E as coisas aconteciam ali.
Pero vean, era un espectáculo público. Mas veja, era um espetáculo público. Todo lo que estará ocurriendo Tudo que vai estar acontecendo será en secreto. vai ser em segredo. Ahora todo es un entrelace Agora tudo é um entrelace que se va a ir moviendo, que vai se desenvolviendo, movendo, se desenvolvendo, hasta llegar até que chegue a algo que se está a algo que está se desenvolvendo e depois estabelecendo. Dios nos ayude Deus nos ajude a seguir ese proceso a seguir esse processo y llegar a la meta, e chegarmos à meta, ya a la culminación, já na conclusão, onde vamos ver los que van a resucitar. aqueles que vão ressuscitar. Será un momento Vai ser um momento muy glorioso. muito glorioso. Página 373, Página 373 do Livro dos Selos. ese gran Esse grande dia de alegria, de regocijo, de regozijo, el cual estamos o esperando. qual estamos esperando. Y nosotros E nós no vamos a ser defraudados. não vamos nos decepcionar, Estamos en el tiempo correcto, porque en la edad estamos no correcta. tempo correto, na era correta, e identificamos o ungido certo. Así dice el Señor. Assim diz o Senhor, Así dice Jehová. assim El Señor diz Jeová, a su o ungido. Senhor ao seu ungido. Dejamos así Deixamos assim, imediatamente conosco, ao nosso apreciado irmão e amigo, el doctor o doutor William William Soto Santiago. Soto Santiago.